Pessoal, então, para a gente encerrar, né, a nossa aula, nós vamos fazer um link. A aula hoje é sobre o quê? Sobre números decimais. Então, nós vamos fazer um link entre esses três conteúdos que nós vimos, que são números decimais, números inteiros e porcentagens. Nós vamos ter uma aula somente sobre números inteiros? Vamos. Nós vamos ter uma aula somente sobre porcentagem? Também vamos, ok? Mas eu precisei recapitular esse conteúdo com vocês, porque, como vocês viram, inteiros está muito ligado a tudo isso. Tá? Então, a gente precisou ver justamente por conta disso, tá? Porque eles estão interligados. Então, gente, voltando aqui para essa tabela, o que a gente precisa ter em mente? As classes das unidades, dos milhares e dos milhões. Porque toda vez que a gente fala em números decimais, a gente está dividindo esses números, né? Então, conforme eu falei, o sistema de numeração decimal, ele vai utilizar sempre a base 10. E tá, aqui os números inteiros, as frações, tudo isso tem a ver com numeração decimal. Já deu para vocês lembrarem com as aulinhas que vocês viram agora. O número inteiro ele é um número decimal, porque se eu coloco a vírgula após ele, eu tenho um número inteiro. Por exemplo, 1. Eu posso escrever ele como 1,0. Certo? 2. Eu posso escrever o 2 como 2,0. E nisso, eu estou fazendo uso do número decimal, né? Eu estou encaixando ele nessa tabela aqui, ok? Fração, por exemplo, vamos pegar aqui, 2 dividido por 4. Quanto que dá 2 dividido por 4? Dá 0,5. Vocês percebem que o resultado de uma fração também é um número decimal? Então, a gente precisa entender isso para conseguir utilizar esses números da forma correta. Vocês aprenderam aí como contar, né, as casas depois da vírgula, para vocês inserirem nas classes, as ordens. E agora a gente vai aprender sobre essa relação entre número inteiro, fração, decimal e porcentagem. Eu posso transformar um número decimal em porcentagem? Posso. Por exemplo, 0,5 é o mesmo que 50%. 1 é o mesmo que 100%. Se eu estou falando de 0 a 1, contando o meu 1 ali como 100%. 0,2, 20%. E assim por diante. Como nós vamos ter as aulas específicas de fração, as aulas específicas de porcentagem, eu não vou me aprofundar muito nisso, tá? Mas, gente, saber utilizar as vírgulas é essencial, porque pensa assim, você vai no banco, e aí você precisa preencher um cheque. Você precisa colocar os pontos, você precisa colocar a vírgula. Se você se confunde com isso, você pode colocar o valor errado. Tudo bem que lá você escreve por extenso, né? Mas você pode ser enganado dessa forma. Você pode ver lá R$2 e achar que era 2.000. Já pensou? Né? Então, é importante aí a gente entender como utilizar os números decimais para que a gente consiga aplicar isso no nosso dia a dia. E existem muitos lugares, gente, que por questões de vírgula, eles vão fazer você ter um retrabalho. Por exemplo, a gente estava protocolando um projeto e aí o fiscal pediu para a gente corrigir questões de casas decimais. Né? Ele pediu para acrescentar casas decimais. E o projeto voltou por conta disso. E aí, se você não entende a importância disso, você pode falar, nossa, mas que bobagem. Mas, para essa situação em questão, era relevante. Existem situações onde você pode, sim, arredondar, né, os números depois da vírgula, para mais ou para menos, dependendo do contexto que você está. Dependendo do contexto que você está, você vai 0,6, você pode já arredondar direto. 0,4, você pode arredondar para baixo.
Então, por exemplo, eu tenho lá 3,96. Bom, se para mim aquele 0,06 não é relevante, então eu posso passar o número como sendo 3,96 pode virar 4. Entendeu? Então, tudo depende da precisão dos resultados que eu quero ter, tá? Então, se eu quero ter resultados muito precisos, eu vou usar um número com mais casas decimais. Se eu quero um resultado onde eu não tenho a necessidade de ser tão precisa no meu resultado, aí eu posso usar menos casas decimais. Por exemplo, a hora que eu estou construindo uma casa, 0,01 é importante? Não, né? O que é 0,01? Por exemplo, eu tenho lá a espessura do tijolo de 15 centímetros, né? 14. 14 centímetros e eu coloco 1 centímetro a mais de argamassa. Então, eu vou ter 15 centímetros. Eu tenho 15 centímetros. Eu falar que eu tenho 15,02, que eu quero 15,02 centímetros na minha parede. Tem sentido eu usar esse nível de precisão numérica? Não, não se enquadra, tá? Nesse contexto da construção civil. Agora, se eu estou falando de dados de laboratório, de análises microscópicas, será que os números depois da vírgula, eles são relevantes? Eles são relevantes, tá? Porque aí, dentro desse contexto, eles fazem sentido para mim, beleza? Então, a gente entender isso é importante até para a gente conseguir falar com vocês a respeito de numeração científica. Se eu não entendo de números decimais, eu não consigo falar de conotação científica. 10 elevado à terceira, 10 elevado à quarta, 10 a menos 4, 10 a menos 5. Poxa, é grego, é latim? O que você está falando, né, professor? Já odeio matemática, você ainda vem com os negócios nada a ver com a aula. Estou te mostrando apenas que é um contexto maior do que aquilo que a gente enxerga. Às vezes você está pensando assim, nossa, mas para que eu preciso saber desse conteúdo? Porque no dia a dia você usa, né? Vamos dar um exemplo que eu sei que vocês vão gostar. 1 centavo de troco, gente, é relevante ou não é? Alguns vão falar que sim, outros vão falar que não, mas que dá vontade de falar, moço, cadê meus 3 centavos? Né? Porque quando é 3 centavos a mais, você me cobra 5. Agora, na hora de me devolver 3 de troco, é barrinha, né? Mas, enfim. Então, os centavos, eles são importantes? Eles vão estar onde? R$3,92, 2 casas depois da vírgula. Então, numeração decimal está inclusa em tudo no nosso dia a dia, né? E a gente precisa ali entender isso para que a gente possa entender o conteúdo como um todo. Gente, a aula hoje é isso, então. A gente vai se encontrar ao vivo daqui a pouquinho, tá? Para a gente tirar dúvidas, para a gente falar mais sobre isso. Vamos fazer bastante exercício, bastante atividade. Se vocês tiverem alguma dúvida durante os vídeos, já me perguntem. Em relação a números inteiros, porcentagem e fração, fiquem tranquilos, foi uma revisão do conteúdo de ensino médio para a gente poder aplicar aqui, mas a gente vai ter aulas específicas sobre isso, né? As próximas aulas são exatamente sobre isso. E aí a gente vai conseguir aprofundar, fazer bastante exercício para vocês entenderem, tá bom? Então, até daqui a pouquinho.